Federação Inglesa de Futebol, órgão máximo do futebol inglês, quer que Lucas Paquetá... Olha isso, galera. Olha isso. E aí, estão achando normal, estão deixando ele ser convocado para a Copa América. Eu já não acho normal, tá? Deixando claro. Órgão máximo do futebol inglês quer que o Lucas Paquetá seja banido para sempre, se for considerado culpado por suposta manipulação de partidas envolvendo jogos de azar. O Lucas Paquetá falou na coletiva aí na CBF, né? Ele pelo menos botou a cara, isso é importante. A informação é do respeitado jornal britânico The Sun, como eu também sou conhecido, o Sol. Sou conhecido também assim, porque carrego luz, né, Vanderlei Nogueira? A informação é do jornal britânico The Sun, que teve acesso a documentos da acusação da Federação Inglesa de Futebol, que incluem a recomendação de que o meia do West Ham seja vetado do esporte em caso de condenação. Ou seja, seja vetado do esporte, essa era a nossa dúvida. Eles pedem para ele ser vetado do futebol inglês ou do futebol? Pelo jeito é do futebol. E aí o buraco é mais embaixo. Mas aí ele vai precisar do aval da FIFA. Que duvido que vai ser contrário se tiver prova. Então né? Uma coisa é o desejo. Eu quero que esse cara seja jogado do alto do Cristo Redentor. É o desejo. O que diz a legislação? As provas todas. Né? E agora, em cima dessa observação, se tiver a concordância da FIFA, acontece isso que você falou. Em qualquer lugar, não pode jogar nem no Afeganistão. Tudo bem. Outros disseram que não, é só no território... Não, mas então, pelo que diz aqui do The Sun, que é o jornal inglês, que teve acesso ao documento... É mais amplo o negócio. A recomendação é de que o meia... A Premier League não quer. Quer banir. Não, quer banir. A Federação Inglesa... Não. Tá pedindo. Mas o negócio é, gente, a nossa discussão era vetar, né, banir do futebol inglês ou do futebol. Pelo que eu tô lendo aqui é do futebol. O processo seria... É banir do esporte. O processo seria lá e depois eles pediriam então, a FIFA ampliar. Professor, então o que eu estou entendendo aí, Tico, é que é o Desan que está falando que a Premier League já tomou a posição. Não é a Premier League, né? É a Premier League são os clubes. É a Federação Inglesa. Como se fosse a CBF. Como se fosse a CBF. Ser condenado e se for provado. Tá, ele colocou o C. Sim. Vai ficar claro, ainda vai ter, né? E o julgamento, ele vai acontecer por um tribunal independente ali. É isso aí. Sim, Já tem a data? Não, a Federação Inglesa ela fez a acusação, ela é como se fosse a acusadora, e aí vai ter um tribunal que vai fazer esse julgamento. Gente, e a gente fala de uma situação que com certeza, se ele for considerado culpado, ele vai ser banido do futebol. Não vai ser banido só do futebol inglês. Duvido que a FIFA vá contra uma federação. Ela vai encaminhar as coisas que tem pra FIFA ver, né? E o que eu digo, além de ser banido do futebol, com certeza vai ter uma multa alta aí, hein? Ou seja, o cara pode ter que parar de jogar, pode ter que pagar uma multa milionária. Olha a situação que ele entrou, que se ele entrou. E aí tá, o jogador sempre se disse inocente e nega ter cometido quaisquer irregularidades. O Sun Sports aponta que em casos semelhantes, o zagueiro do Stratford, Town Kainan, Isaac, foi suspenso por 10 anos por apostar que receberia um cartão amarelo numa partida da FA Cup. Ou seja, o cara foi suspenso por 10 anos. Se o Paquetá for suspenso por 10 anos, praticamente acabou a carreira. O Paquetá hoje tem 27, não é isso, Bruno? Sim. É 27 que ele tem? Não, acho que é menos. Ele deve ter 24 ou 25. Acabou, né? Porque ele é da geração do Vinícius Júnior. Eu acho que ele deve ter 24. 26 anos. 3 anos antes, o zagueiro do Lincoln City, Bradley Wood, foi afastado por 6 anos após receber de propósito cartões amarelos em 2 jogos da Copa da Inglaterra. No entanto, os promotores da Federação Inglesa argumentam que as supostas ofensas de Paquetá, de 26 anos, são ainda mais graves. Olha isso. O meia Lucas Paquetá pediu, através dos seus advogados,
mais prazo para o envio de sua defesa em relação à denúncia de suposta manipulação movida pela Federação Inglesa, conforme relatou o blog do Diogo Dantas. O jogador do West Ham tinha até essa segunda-feira, dia 3 de junho, ontem, para enviar uma posição com os argumentos a serem avaliados na investigação. Mas os advogados solicitaram mais tempo. Ainda não ficou definido quando o recurso precisará ser apresentado. Enquanto isso, o meia serve à seleção brasileira. Pode ser até uma malandragem dos advogados para dar tempo dele disputar a Copa América. Vai enrolando, vamos dar uma defesa, vamos apresentar uma defesa, porque se tiver defesa, tiver o julgamento, ele não joga a Copa América. Então pode ser até uma estratégia, vamos prorrogar ao máximo o que está acontecendo para o Paquetá poder ir tocando a carreira dele. Agora, é uma situação, tá? Eu vou dar ainda mais informações aí do jornal inglês, mas é uma situação que dificilmente uma entidade tão grande quanto a Federação Inglesa vai estar denunciando à toa. Vai estar apresentando uma acusação formal à toa. São fortes como entidade. Provavelmente são fortes juridicamente. É uma situação bem complicada do Paquetá e ainda de acordo com o jornal britânico, uma das apostas do Paquetá, uma das apostas de que Lucas Paquetá tomaria cartão amarelo, é aí que a coisa fica pesada. Numa das partidas investigadas, foi do valor de apenas 7 libras, R$46 na cotação atual. A mais alta delas foi de 400 libras, R$2.600. Todas teriam sido feitas a partir da ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, onde o meia nasceu. Como o atleta de fato recebeu o cartão amarelo, os ganhos dos apostadores chegaram a 100 mil libras, quase R$670 mil. O Sun Sports aponta que a primeira casa de apostas a alertar sobre as suspeitas dos padrões de apostas foi a Betway, principal patrocinadora do West Ham. Ou seja, é a principal patrocinadora do clube dele. É aqui, né? Denunciando ele, Vanderlei Nogueira. Além de tudo que você falou, a situação do Paquetá é uma situação muito difícil, é dramática, eu acho. Acho até que a cabeça dele deve estar fervendo, vestindo a seleção brasileira. Eu lembro bem, respeito às opiniões contrárias, como sempre, todo mundo sabe disso. Quando o professor Fernando Diniz não convocou, quando a coisa explodiu, ele foi muito criticado por alguns que deveria ter chamado. Eu achei que foi uma decisão correta do Fernando Diniz, evitando trazer um problema, comprovadamente um problema, para dentro da seleção brasileira. Está aí, ele sentado na mesa de entrevistas. É óbvio que vão falar e vai perguntar sobre isso, ele vai ter que falar a respeito. A cabeça dele deve estar fervendo. Aconteceria isso naquele episódio do Fernando Diniz se trouxesse. Achei que foi uma preservação mesmo do Paquetá e também a preservação da seleção brasileira. Agora, o professor Dorival decidiu chamar. Ele está envolvido nisso tudo. Eu acho que seria não ter sido chamado, desconvocado até, olha, está acontecendo isso, você vai, até dia 3 você tem para responder, para apresentar a sua defesa, não é o momento, se tudo passar, a seleção vai participar de amistosos, de Copa América, mas a vida vai seguir. E acabou a Copa América, tem muita coisa pela frente e você volta, se isso pode passar. Trazer um jogador e trazer o problema para dentro da seleção brasileira, essa entrevista que ele está dando, ele poderia estar o espaço sendo cedido, por exemplo, para o Vinícius Júnior, para falar sobre outras coisas. E não sobre esse episódio extremamente lamentável. Eu queria só acrescentar o que disse o Asmar sobre o período de investigação. Foram meses de investigação. É que quando saiu, pipocou a primeira vez, levou o quê? Tá 9 meses já. 9 meses. Então, quer dizer, meses de... Uma gestação. Meses de investigação feita por uma entidade respeitável e que comanda o futebol na Inglaterra. Para soltar isso 9 meses depois de investigações, não é